Olá a todos e a todas, e sim, estou aqui para finalmente regressar a esse segmento de que tanto gosto e que sei que também é muito do vosso agrado. Sim, voltei ao segmento de top de autoras favoritas, de autores favoritos, de leituras favoritas, do que for. Neste caso, é o top das nossas, e quando digo nossas, dos dois adultos cá de casa, das nossas 5 autoras estrangeiras contemporâneas favoritas. Vão dar-se conta de que dessas 5 autoras que cada um de nós escolheu como sendo as nossas favoritas, nós partilhamos 3 e por isso não vai ser um top de 10 escritoras ou autoras favoritas diferentes, mas vai ser um top 7 porque 3 delas nós partilhamos, ou seja, há 3 autoras aqui no nosso top que são favoritas, tanto minhas como as do maridinho. E não foi preciso uma grande pesquisa, porque eu mal pensei em fazer este top, vieram-me logo à cabeça 5 nomes inquestionáveis. Depois, quando pedi ao maridinho, também não foi preciso muito tempo para que ele me rabiscasse num papelucho os 5 nomes das autoras de que ele mais gosta e que são estrangeiras e que são contemporâneas. Assim sendo, vamos lá mostrar-vos aquilo que são essas mulheres fantásticas que tanto nos agradam e que tudo aquilo que elas escrevem nos dão leituras arrebatadoras, leituras que nos deixam empolgadíssimos, que nos preenchem as medidas, leituras que muitas vezes se tornam leituras das nossas vidas e que ficam sempre naquele top que nós temos de leituras da vida e que vêm, sem dúvida alguma, rapidamente à nossa cabeça quando nós nos pomos ou nos questionamos ou nos pomos a refletir sobre o assunto. Falando em primeiro lugar das minhas autoras favoritas e mostrando-vos logo quais são aquelas que o marido partilha comigo, eu acho que não é nada difícil para vocês adivinharem qual é a primeira autora que eu quero colocar neste top. Toda a gente sabe, toda a gente que me acompanha com assiduidade aqui no meu cantinho, toda a gente sabe que a minha deusa literária, que a autora que eu venero com maior paixão e maior admiração é nada mais, nada menos do que Almudena Grandes. Ela está muito presente aqui em casa, com quase todas as obras que ela publicou. Está desde há pouquinhos dias também presente aqui neste escritório com esta moldura que a Catarina, a linda Catarina, me fez e que é basicamente uma homenagem a Almudena Grandes, que nos deixou demasiado cedo. Vocês, se recordam, Almudena Grandes partiu no final de novembro do ano passado, não conseguiu resistir a um cancro, mas por muito que me dou a pensar na sua morte, também eu me sinto de alguma forma apaziguada, a dor é apaziguada quando eu me lembro de que tenho muita coisa dela cá em casa que eu posso, felizmente, reler as vezes que quiser. Já o maridinho, infelizmente, não o pode fazer com a vontade que quer, porque muita coisa que eu tenho da Almudena Grandes está em espanhol, porque ela, infelizmente, não é ainda muito traduzida para português, e ele não consegue ler as obras dela em espanhol porque o estilo da Almudena é muito denso e complexo para quem não domina de maneira nenhuma a língua espanhola, mas lá está, e ele vai lendo aquilo que consegue, vai lendo aquilo que vai aparecendo publicado e vai amando tudo aquilo que consegue papar. E eu, sem exceção alguma, tudo aquilo que li foram leituras extraordinárias. Tudo aquilo que eu fiz como leituras foram extraordinárias e delas destaco este valente calhamaço, este tijolo
que se chama El Corazón Helado, tem mais de 1200 páginas nesta edição de bolso e é aquela obra que toda a gente que admira a Almudena Grandes e leu aquilo que ela já escreveu diz que foi a obra de transição, a obra que levou a que a Almudena Grandes se virasse para os romances históricos e se virasse para dar voz aos perdedores, àqueles que perderam a Guerra Civil Espanhola e que depois tiveram que ou subjugar-se à ditadura franquista, ou exilar-se e fugir de Espanha. Esta obra é fantástica, é perfeita do princípio ao fim e é uma obra que eu recomendo vivamente e que só espero que algum dia seja traduzida para português. As outras autoras que me deixam completamente extasiadas e que delas, tal como diz um booktuber espanhol que eu adoro, delas eu até compraria a lista de compras do supermercado. A seguinte de que eu quero falar também é uma autora que infelizmente não está muito presente nas letras portuguesas, já esteve, mas não teve, não sei por que razão, umas vendas consideráveis. Tudo aquilo que foi publicado cá em Portugal está esgotado, só foram, creio eu, publicadas 2 das suas obras, mas dessas 2, e falo-vos de Margaret Mazzantini, uma autora italiana com descendência irlandesa, olhem que mistura explosiva, de Margaret Mazzantini eu li tudo aquilo que pude deitar mão, umas coisas em português, outras coisas em espanhol, e dela tenho perfeitamente que destacar a obra da minha vida. Uma das obras da minha vida que está sempre, sempre no meu top 3, de forma inquestionável, e que é Vir ao Mundo. Esta obra é uma coisa que eu não sei explicar muito bem por palavras. Já falei dela quando fiz o top das obras que abordam a guerra, porque aqui aborda-se a guerra dos Balcãs, o cerco de Sarajevo. É uma obra fantástica, porque Mazzantini, tal como Almudena Grandes, elas têm o dom de saber explorar a essência humana, de saber descrever e partilhar connosco, com os leitores, tudo aquilo que faz parte da nossa essência, todas aquelas camadas que fazem com que nós, seres humanos e sobretudo as mulheres, sejamos esses seres complexos e densos e que têm as suas imperfeições, têm os seus momentos de virtude, tudo aquilo, e depois tudo aquilo que, todos aqueles laços, todas aquelas relações que nós estabelecemos com as outras pessoas, todas essas relações humanas estão brilhantemente retratadas tanto em obras de Margaret Mazzantini como de Almudena Grandes. Estas 2 mulheres são do melhor que há e eu só consigo recomendá-las vivamente, mesmo que não sejam muito ou não haja muita coisa delas aqui em Portugal traduzidas e publicadas, muita coisa que se foi traduzida e publicado está esgotado como esta obra, mas façam um favor a vocês mesmos e tentem à viva força deitar a mão a obras de Margaret Mazzantini. Ela em português tem Vir ao Mundo e tem, deixem-me ver se eu consigo lembrar, o Não Te Mexas ou Não Te Movas, ok? 2 das minhas autoras favoritas de todo o sempre. A terceira é uma autora norte-irlandesa, eu ia dizer norte-irlandesa, é uma autora que também está traduzida para português. Falo-vos de Maggie O'Farrell, outra mulher que sabe como ninguém abordar as relações humanas, e vocês percebem que é isso que me leva a eu amar autores e autoras e amar leituras, essa abordagem assim plena das relações humanas, que são tão densas, que são tão complexas, mas que são tão apaixonantes, tão extraordinárias. E Maggie O'Farrell é outra mulher que sabe perfeitamente pegar
nessas relações humanas e criar tramas e criar narrativas e criar personagens inesquecíveis, inolvidáveis. Dela, eu quero destacar uma obra que ainda não li, que se chama Hamnet, que foi publicada pela Relógio d'Água e que muita gente que a leu o ano passado a considerou como uma das melhores leituras desse ano, se não a melhor leitura. Por isso eu estou ansiosíssima por meter mãos nesta obra, porque é a única que eu tenho de Maggie O'Farrell aqui em casa que ainda não li. Posso falar-vos, por exemplo, de outras que eu tenho e de que já falei em tops, como por exemplo o top das belíssimas histórias de amor depois de tu partires, por exemplo, ou o estranho desaparecimento de Esme Lennox, essas todas publicadas pela editorial Presença. Esta aqui eu ainda não lhe peguei, mas sei que quando pegar isto vai ser do melhor que há. A quarta autora, esqueci-me de dizer, eu estou a olhar para a cábula, que Maggie O'Farrell também é uma das autoras que o meu maridinho mais admira, por isso partilhamos Almudena Grandes e partilhamos Maggie O'Farrell. A quarta autora que eu quero trazer-vos e que é a minha favorita também o é do meu maridinho, e falo-vos da autora que eu acho que é uma mulher italiana chamada Elena Ferrante, um pseudónimo que esteve durante muito tempo assim envolvida em polémica e mistério, porque não se sabia quem era, se era um homem, se era uma mulher. Depois, entretanto, foi-se dizendo que era uma mulher e que era uma jornalista, etc, etc. Não faço a mínima ideia se isso é verdade ou mentira. Também não estou muito preocupada com isso, porque aquilo que eu verdadeiramente gosto dessa autora que se intitula Elena Ferrante é aquilo que ela escreve. E falo, obviamente, da tetralogia da Amiga Genial. Falo-vos, por exemplo, das Crónicas de Mal e de Amor, todas estas obras editadas pela Relógio d'Água, e falo-vos de uma obra que eu também ainda não li e que é A Vida Mentirosa dos Adultos. O maridinho sim já leu, já lhe deu a nota máxima. Tudo aquilo que eu vos mencionei antes de Elena Ferrante é maravilhoso. Lá está, mais uma vez nós temos as relações humanas como verdadeiramente aquilo que mais destaca nas tramas e nas personagens que esta mulher, acho eu, tão bem cria, tão bem engendra. E se a tetralogia da Amiga Genial é aquela coisa fabulástica em 4 volumes, também não deixo de lembrar as Crónicas de Maus de Amor, sim, de Mal de Amor, e que são 3 histórias, 3 novelas, se vocês quiserem, e uma delas, que é Os Dias de Abandono, é uma coisa de deixar-nos completamente rastos. Esta aqui, não sei de que é que trata, sei sim que é de Elena Ferrante, de certeza absoluta que vai ser uma coisa fabulástica. A minha última autora favorita é uma mulher que escreve obras ligeiramente diferentes destas. É uma mulher que recorre sempre à mesma fórmula, as suas obras são sempre obras que se debruçam sobre o presente e o passado. No presente há alguma coisa que acontece e que leva a que nós regressemos, que vamos ao passado, que voltemos as atenções ao passado, e são obras repletas de mistério, repletas de suspense, mas também repletas de personagens femininas que nos enchem as medidas. E eu, quando leio as suas obras, que são sempre calhamaços, eu leio aquilo tudo num ápice, eu papo tudo aquilo com uma vontade tremenda, e falo-vos nada mais, nada menos do que Kate Morton, e dela destaco, porque tinha que destacar uma. Todas elas eu dei um 10 em 10, todas elas que foram publicadas em português e que são 5. Falo-vos, destaquei esta, que é O Segredo da Casa de Riverton, que foi a primeira que foi lançada cá em Portugal, desta autora australiana, e é uma obra assim, não é única, que tem assim um ambiente muito gótico,
e que é maravilhoso, eu adoro, e há aqui muita tragédia, mas ao mesmo tempo há muito suspense e mistério, e isto é fantástico, 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 e Kate Morton não desilude de maneira nenhuma, e em março eu vou regressar a ela, já está mais do que decidido, porque todos os anos eu quero reler uma obra de Kate Morton, destas 5 que eu tenho cá em casa. Há uma sexta que ainda não foi publicada em português, que eu li em espanhol, que em inglês se chama The Clockmaker's Daughter, ou La hija del relojero, ou em português, se traduzirmos literalmente, o título será A Filha do Relojoeiro. Essa infelizmente não conseguiu conquistar-me como todas as outras 5, mas eu perdoo a Kate Morton esse pequeno percalço. E só espero mesmo que ela, mais dia menos dia, deite cá para fora mais uma obra, e que a fórmula sendo a mesma não me importa, porque eu sei que vou adorar aquilo que ela vai escrever, e vai ser uma leitura de 10 em 10, uma leitura de pontuação máxima, e que me enche as medidas e que me deixa satisfeitíssima, ok? Falando agora das 2 autoras que restam do top do meu maridinho, relembro que ele partilha comigo Elena Ferrante, Maggie O'Farrell e Almudena Grandes. As 2 que faltam são 2 autoras que escrevem em espanhol. Uma delas é espanhola, a outra é chilena. A chilena eu acho que vocês já devem estar a adivinhar quem é. Falo-vos, como é óbvio, de Isabel Allende. Isabel Allende é uma autora que também a mim me agrada muito, mas me agrada mais aquilo que ela tem, aquilo que ela escrevia nos princípios da sua trajetória como escritora. Aí sim Isabel Allende enchia-me as medidas. Hoje em dia não me sinto tão agradada com aquilo que ela produz, mas o maridinho, pelo contrário, ele vai lendo, seja aquilo que é mais antigo, seja aquilo que é mais recente de Isabel Allende, e vai amando. Adoro esta autora, e dela eu destaco a última obra que ele leu, e que é A Longa Pétala de Mar. Adorou isto, deu-lhe um 10 em 10, e eu sei que se for a fazer-lhe a vontade, terei que um dia destes comprar-lhe a obra que eu não sei se já saiu, se está mesmo prestes a sair, que é a última obra que Isabel Allende publicou, que se chama Violeta, e que acho que está associada à mãe dela. E eu sei que essa obra tem que vir cá para casa para que pelo menos o maridinho a leia, emprestada ou comprada, e ele vai lê-la, e de certeza absoluta que vai ficar entusiasmadíssimo, porque ele adora Isabel Allende. A última autora do seu top 5 é, como eu vos disse, espanhola, e falo-vos de Julia Navarro, uma autora que também se dedica ao romance histórico, e que dela eu não li muita coisa, porque li uma obra, e é esta que eu vos vou mostrar, que amei, depois as outras acabaram por desiludir um bocadinho. Ao maridinho de maneira nenhuma, ele adora tudo aquilo que já leu de Julia Navarro, vai lendo umas coisas que nós temos cá nas estantes, vai lendo outras coisas emprestadas, mas eu acho que ele de certeza absoluta concordaria comigo em mostrar este valente calhamaço como um exemplo daquilo que ele mais ama em Julia Navarro. Esta obra também a li, Diz-me Quem Sou, Dime Quem Sou, e é este calhamaço que vocês estão a ver. É uma obra que nesta tradução tem mais de 1000 páginas, quase 1100 páginas, e é uma obra que abarca todo um século XX através de uma protagonista espanhola, e que nos vai levar aos diversos palcos dos acontecimentos mais importantes do século XX europeu, e é uma obra que, apesar do seu tamanho, lê-se num fôlego, e é uma obra que eu aconselho vivamente, se vocês ainda não conhecem. Se não conhecem Julia Navarro, aconselho-vos vivamente a entrar nas obras dela com este calhamaço, porque não se vão arrepender de maneira nenhuma. E já estão divulgadas as nossas 5 autoras favoritas estrangeiras contemporâneas.
3 delas que nós partilhamos, 2 que são diferentes, mas quando eu mostrei o meu top ao maridinho, ele também disse que não se importaria nada de ter Margaret Mazzantini e a Kate Morton no seu top, porque ele também já leu tudo o que anda cá em casa destas autoras e adorou, e sendo assim são autoras que sem exceção nós recomendamos vivamente. Claro que eu vou recomendando de Isabel Allende e de Julia Navarro uma ou outra coisa, ele recomenda tudo sem reservas e não sei mais o que vos digo, a não ser que se vocês ainda não conhecem estas autoras, têm mesmo que as conhecer, deitem mão a uma obra delas, seja ela qual for, e depois digam-nos alguma coisa, ok? Para terminar o vídeo, é óbvio que eu vos vou pedir que vocês aí embaixo nos comentários digam se partilham no vosso top de autoras estrangeiras contemporâneas, se partilham connosco alguma delas dos nossos tops. Se não partilham, digam por favor quais são as vossas autoras favoritas estrangeiras contemporâneas. Deem-nos sugestões, por favor. Digam-nos, por favor, o nome dessas autoras que vocês tanto veneram e que não foram mencionadas aqui e que vocês acham que nós cá em casa também iríamos adorar se as lêssemos, ok? Não se esqueçam disso, por favor, porque é maravilhoso eu ver os vossos comentários e de retirar daí dicas, recomendações, acenar de concordância ou não com aquilo que vocês dizem, ver que vocês não concordam connosco com uma outra coisa e que justificam o porquê. Isso tudo é maravilhoso e é isso que me dá mais ânimo nesta coisa de me continuar aqui neste meu cantinho, ok? Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo, seja ele de opinião ou quiçá daqui a uns tempos de mais um top daquilo que é, em termos literários, favorito dos 2 adultos cá de casa, ok? Beijinhos!